Você tem vontade de viver de recebimento de aluguéis, ter uma renda passiva, mas não tem dinheiro para comprar um monte de imóveis. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma opção de investimento no mercado imobiliário para você começar a receber aluguéis ou proventos todos os meses, mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar, com R$ 10, R$ 100, por exemplo. Eu estou falando de investimento em fundos imobiliários, que inclusive eu considero a melhor maneira de começar na renda variável. Fica até o final que você vai entender tudo para dar os primeiros passos nesse tipo de fundo e ainda eu vou mostrar um pouquinho da minha carteira de investimento. Olá, preciosos e preciosas que acompanham o canal. Eu sou a Adri Costa, trabalho há mais de 20 anos no setor financeiro e atualmente eu sou servidora pública em órgão regulador do Sistema Financeiro Nacional. Primeiro, rapidamente, o que é um fundo de investimento? São investimentos em que várias pessoas se juntam, organizadas por um CNPJ, para fazer um investimento ou vários investimentos seguindo uma determinada estratégia ou estratégias de investimento. Você vai lá com seu dinheiro e compra cotas daquele fundo organizado em um CNPJ e funciona como um condomínio, onde cada condômino tem sua parcela daquele todo. Quando você vai lá e investe, você tem uma parcela daquele todo. Os fundos possuem, como um condomínio que possui um síndico, possuem um administrador e um gestor. Um gestor, uma pessoa, entre aspas, capacitada, especializada para fazer gestão do dinheiro do fundo. E os FIIs são um tipo de fundo de investimento bem específico, com características bem peculiares, que eu vou te mostrar de forma bem fácil agora. Basicamente, os FIIs concentram seus investimentos em ativos ou títulos do setor imobiliário, como o próprio nome diz. Esses imóveis ou títulos são administrados pelo fundo, por esse CNPJ, representado pelo administrador, e os lucros com aluguéis ou venda de propriedades, a depender do tipo de fundo, são distribuídos entre os investidores ou cotistas, como são chamadas as pessoas físicas que possuem cotas desses fundos. Assim, o cotista ele é dono de um pedacinho daquele imóvel ou de um pedacinho daqueles imóveis, daquele conjunto de imóveis ou títulos de dívidas que aquele fundo possua. Essa parte é bem interessante. Você pode ser dono ou dona de um pedacinho de um shopping, por exemplo, ou de vários shoppings, de um prédio de escritórios, de um galpão logístico, sabe aqueles galpões onde o Mercado Livre, a Magazine armazenam produtos para entrega? Pois é, você pode ser dono ou dona de parte desses imóveis, se adquirir cotas de um fundo, de um FII, e seja dono de um ou vários desses galpões. Eu já sou dona de vários. Quer ficar rico ou rica? Cola na Drica. Esses fundos, eles são negociados, comprados e vendidos na Bolsa de Valores, na B3, assim como as ações. E eles possuem um ticker, que é um identificador, um códigozinho. O que é esse ticker? Um ticker é o código de negociação que identifica esse ativo, esse fundo, ou derivativo, ou ação na Bolsa de Valores. E a formação desse ticker é sempre 4 letras e 2 números. No caso dos fundos imobiliários, além das 4 letras, os 2 números é sempre o número 11, o final 11, como eu estou mostrando aqui alguns exemplos na tela. Mas cuidado, que nem tudo que tem final 11 na bolsa é FII, mas todos os FIIs têm final 11. E quais são os tipos de fundos imobiliários que existem? Tem os fundos de renda, mais conhecido como fundo de tijolo. Você vai sempre ouvir a maioria das pessoas falando fundo de tijolo. Eles investem, como o próprio nome diz, diretamente em imóveis físicos, por isso o nome tijolo. O retorno para o investidor, para o cotista, vem principalmente de aluguéis recebidos pelos inquilinos que alugam os imóveis desse fundo. São meus preferidos, inclusive. Outro tipo de fundo imobiliário são os fundos de papel. Eles investem em títulos de dívidas ligados ao setor imobiliário, obviamente, como CRI, LCI e outros papéis do setor. Um terceiro tipo de fundo imobiliário são os FOFs, que vem do nome Fund of Funds, que é fundo de fundos. São FIIs que investem em outros fundos imobiliários, criando uma camada adicional de diversificação. São fundos imobiliários que adquirem outros fundos imobiliários. Ao investir em um FII de FOF, você está indiretamente exposto a uma carteira bem variada de outros fundos. Outro tipo de fundos são os fundos híbridos. Como o próprio nome diz, eles mesclam tanto imóveis físicos quanto os títulos ou ativos financeiros. Outro tipo, em menor quantidade,
verdade, mas também tem, são os fundos de investimento imobiliário chamados fundos de desenvolvimento, que investem em projetos de construção ou renovação de imóveis, e esses fundos eles buscam lucros com a valorização e posterior venda ou aluguel desses imóveis após a construção das obras. E olha que legal, uma das grandes vantagens dos FIIs é a possibilidade de começar a investir com pouco dinheiro e ao mesmo tempo começar a receber uma renda passiva mensal, já que a maioria dos FIIs, dos fundos de investimento imobiliário, pagam renda, pagam proventos mensais. Essa é a parte que eu e a maioria dos investidores em fundos imobiliários gostam. Inclusive, eu vou mostrar quanto eu recebo de provento dos meus investimentos em FII daqui a pouco. Só vai ver quem ficar até o final do vídeo. A isenção de imposto de renda sobre os proventos também é um ponto muito atrativo para o investidor pessoa física de FII. Pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, há isenção de imposto de renda sobre a renda de aluguéis desse fundo. Olha que maravilha, não tem imposto de renda sobre esses aluguéis que você recebe, que a gente recebe desses fundos. Atenção, isso não quer dizer que você não precisa declarar os fundos no imposto de renda, declarar esse patrimônio, são coisas diferentes. Você declarar o que você tem investido, o que você recebe, e você pagar imposto sobre esses recebimentos. Você não tem pagamento de imposto sobre esse recebimento de aluguéis, tá? Outra coisa, você continua pagando imposto se você vender suas cotas ou vender cotas com lucro, tá? Com um valor acima do que você comprou. Aí sim tem incidência de imposto, que neste momento que eu também estou gravando esse vídeo é de 20% sobre o valor que você lucrou. Nesse caso, você tem que calcular o imposto e gerar uma DARF manualmente. Essa parte é chata, mas se você é investidora com foco no longo prazo, você dificilmente vai precisar fazer isso, você nem precisa se preocupar com isso. Eu nunca tive que fazer pagamento de DARF, pois eu escolho cuidadosamente os fundos de investimento imobiliário que eu compro, e eu não tenho intenção de vender tão cedo, porque eu estou na fase de acumulação, eu estou acumulando patrimônio para curtir minha liberdade financeira daqui a um tempo. Então eu não tenho intenção nenhuma de vender, eu procuro comprar ativos de qualidade para não precisar vender. Aqui um ponto importante, eu considero os FIIs a maneira mais fácil de entrar na renda variável, porque o mercado imobiliário ele é de mais fácil entendimento para a maioria das pessoas. Analisar um fundo é mais fácil do que analisar ações, por exemplo. Além da volatilidade, ou seja, aquela variação de preços lá na Bolsa de Valores, para o caso dos FIIs, é muito menor, infinitamente menor em relação às ações. Então, psicologicamente, é mais tranquilo investir em FIIs, inclusive para os investidores iniciantes, principalmente para um investidor iniciante. Mas é preciso cuidado. É renda variável também, tem coisas ruins também. Então tem que estudar, entender o que você está comprando, não é sair seguindo dica e comprando qualquer ativo aí na Bolsa de Valores. Outra vantagem dos FIIs em relação ao mercado imobiliário tradicional é que você não precisa se preocupar com a administração direta daqueles imóveis. Até por isso, eles possuem uma taxa de administração, exatamente para cobrir os custos dessa gestão, naturalmente. Você não precisa se preocupar com isso porque tem um administrador, tem um grupo de pessoas que cuidam, fazem a gestão daquele fundo. Adri, então eu vou vender meus imóveis que dão um trabalho danado e colocar tudo em FII. Calma, que isso não quer dizer que você pode sair vendendo o seu imóvel ou seus imóveis para aplicar em FII. O mercado é o mesmo, é mercado imobiliário, mas são coisas diferentes, são formas diferentes de investimento. Além do que cada caso é um caso. E o que eu preciso para começar a investir, Adri? Primeiramente, você tem que ter conta em uma corretora ou na própria corretora do seu banco, provavelmente você tenha. Eu não indico corretoras por conta da natureza do meu trabalho. Eu trabalho com instituições financeiras, com corretoras, mas a maioria funciona de forma muito parecida. Veja uma que não cobra taxa de corretagem, com a qual você se identifique, você gosta da interface. O resto não tem diferença. Os fundos ficam registrados no seu CPF. A corretora é apenas uma intermediária para você negociar na Bolsa de Valores. Eu vou abrir aqui para vocês um fundo só para exemplificar e vocês entenderem um pouquinho como é que a gente analisa e escolhe um fundo. Então, só a título de exemplo, eu vou abrir aqui um ativo aqui no site do Investidor 10, vou colocar o ticker de um fundo aqui, que é o HGLG, que é bem famoso no mercado, e aí vamos ver alguns detalhes desse fundo
aqui rapidamente. Aqui é o valor da cotação que ele fechou no dia anterior, geralmente aparece aqui, tá? Você consegue também ver aqui um histórico de cotação do fundo, e são dados que sempre tem que ficar público, então você vai encontrar esses dados organizados em diversos sites, tá? Esse aqui é só um que eu tô abrindo de exemplo. Você também consegue ver aqui informações gerais sobre esse fundo, né? O nome, a razão social, qual é o segmento dele. No caso desse aqui é logística, galpão, prazo de duração, taxa de administração, como eu falei para vocês, que é aquela taxa que vai custear os gastos de administração, de gestão daquele fundo, né? O tipo de fundo, esse aqui no caso é um tijolo, ou seja, ele investe em imóveis físicos, tá? Eu vou fazer vários vídeos para vocês verem. Já aproveita e se inscreve aqui para você não perder, inclusive mostrar o investimento na prática. Você também consegue ver aqui um histórico dos últimos proventos, né? Os últimos aluguéis pagos aqui, o valor pago por cota, né? Quanto que foi pago por cota. Você também consegue ver aqui a lista de imóveis que esse fundo tem e como eles estão distribuídos, né? Por estados, quantos em cada estado, quais são os imóveis, você consegue ver detalhes desses imóveis, então todas essas informações estão públicas. Agora, para você que ficou até aqui, eu vou mostrar para você quanto que eu estou recebendo de proventos dos meus investimentos em fundo imobiliário. Agora eu vou entrar aqui na plataforma do o Investidor 10, que é uma das plataformas que eu utilizo para fazer a gestão, o acompanhamento dos meus investimentos. Estou filtrando aqui por FIIs na parte de proventos, tá? Aí aqui eu consigo ver uma evolução dos meus recebimentos desde aqui 2020, quando eu comecei lá atrás em FIIs, tá? Aqui foi o meu primeiro recebimento de aluguel, R$ 155,24 lá atrás, para vocês verem aqui que vem numa evolução naturalmente crescente. Por quê? Porque eu invisto todos os meses, além disso, eu reinvisto o recebimento de aluguéis também. Então, aqui, o momento que eu estou gravando esse vídeo, o mês ainda não fechou, mas o mês anterior aqui foi o maior provento, né, que eu recebi no conjunto de fundos que eu tenho investido, o valor de R$ 3.293,28. Naturalmente, isso é uma construção, não é da noite para o dia que você chega nesses valores. Tem que ter foco no longo prazo e tá sempre crescendo essa renda para você ou ter uma complementação de renda ou até mesmo chegar aí no nível de ter uma liberdade financeira e poder até mesmo viver desses aluguéis, né? Se você já investe em FII, me conte aqui nos comentários. Se você não investe, mas ficou com vontade de investir, me conta também para eu fazer mais vídeos sobre isso. Aproveite e veja este outro vídeo que está aparecendo aqui na tela para você permanecer na trilha da riqueza. Pense ricamente.